Vamos botar o Dimitri na berlinda. Tem uma pergunta para ele, da Vilma Aparecida. Dimitri, você acha que o Boulos está bem na campanha? Você que está em São Paulo. Cara, essa semana foi uma reviravolta em São Paulo. Todo mundo com a campanha arrumadinha, seu projeto de campanha bonitinho. Pedala Boulos. Puta que pariu, eu tô com ódio disso também. O que foi o Pedala Boulos? Porque o Marçal chamando o outro de cheirador, não sei o quê, toda porrada contra o Marçal. Aí a Tabata fez vídeo falando do cara, tá todo mundo contra o... Aí o Boulos, a campanha dele é Pedala Boulos, com Marta, Boulos e Lula pedalando pro São Paulo. Puta que pariu, eu achei tão estranho isso. Fora de time, sabe? Você tá num ritmo e de repente alguém para a música, você fica sem saber o que fazer, é isso. Tava todo mundo barata tonta. O Marçal tá em segundo lugar, o Nunes, prefeito, 20 partidos na coligação, sei lá quantos partidos, a maior coligação. O Nunes tem 6 minutos de televisão, acho que o Boulos tem 2, sabe? O Nunes com a máquina na mão, com o apoio do Bolsonaro, Marçal ultrapassa a eleição de São Paulo está sendo barato. Todo mundo chamava o Datena para ser candidato. E o Datena dizia que sim, na hora saía. Todo mundo convidava o Datena para ser vice. O Datena, enfim, saiu candidato e é um desastre. Uma vergonha. A participação do Datena nos debates é um negócio horroroso. O PSDB tinha no Datena a salvação. Era a tábua rasa da salvação do Datena, do PSDB. O PSDB vai desaparecer junto com o Datena. Nunca mais o Datena vai fazer barganha dizendo que vai sair candidato para aumentar o salário dele na Band. Nunca mais ninguém vai convidar o Datena. Então começa por aí. A tábua chata e continua chata. Ô menina chata, ô tábua chata. E aí o Marçal vem do nada, chutando o pau da barraca, sem ética, cometendo crime adoidado, que é o que ele mais sabe fazer, chamando o Boulos de cheirador de cocaína, de comedor de açúcar. O cara está em segundo lugar, ameaçando Nunes, os Bolsonaro. O Marçal não tem nenhum compromisso com o Bolsonaro, pode virar prefeito de São Paulo, porque aí é uma ameaça real à inteligência humana, porque como é que um paulistano vota no Marçal? Mas o cara está em segundo lugar, é impressionante. O Boulos está em primeiro, mas o Marçal conseguiu um feito, aumentou a rejeição do Boulos. E aí, no segundo turno, conta mais rejeição do que o índice de aprovação, porque quem tem uma rejeição maior tende a perder a eleição. E o Boulos está disparado com 37% de rejeição, o Ricardo Nunes com 25% e eu acho que o Marçal com 17%, uma coisa assim. Lá embaixo. Ou seja, se o segundo turno com Boulos e Marçal acontecer, vai ser um perigo muito grande. E parece que não tem jeito, não adianta denunciar o Marçal como ligado ao PCC, foi condenado por assalto ao banco, não adianta falar nada disso. Calma, Bem-vindo, não saiu pesquisa depois disso ainda, calma aí. Será que não colou ainda? Calma. Foi depois disso. A do Datafolha foi depois das porradas que a Sâmia deu, que a vereadora Luana, que é uma querida, deu. A pesquisa do Datafolha ela é assustadora por isso, Gustavo. Porque depois de tudo isso, o cara dispara e vai parar em segundo lugar. O Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, estão malucos. Porque o Marçal não tem nenhum compromisso com eles. Pelo contrário, o Bolsonaro se manifestou perguntando, quando ele falou nós, não sei o quê, Bolsonaro, nós? Abraços. Ele ainda respondeu, se não é nós, devolve os 100 mil reais que eu te dei na campanha de 2022. Ok, ficou briga de comadre. Mas o Bolsonaro tentou se descolar do Marçal. Só que se ele se descola, o Marçal dispara sozinho. O Nunes tem o apoio do Tarcísio, do Bolsonaro, está em terceiro. Se o Marçal dispara sozinho, ele vira uma liderança dentro do bolsonarismo. Veja que eu não estou falando dentro da ideia Bolsonaro. O bolsonarismo é maior do que Bolsonaro. Ele vai capitanear a liderança dentro desse campo de extrema-direita e vai botar o Bolsonaro para trás. E já não está fácil para Bolsonaro, porque ele está inelegível. E vai botar o Bolsonaro para trás. Então, essa semana, todo mundo teve que ficar falando, o que vai fazer? Pedal. Comício de Lula hoje com Boulos, ele estava elogiando... Cara, mas eu vi... Mas eu não sei se vocês viram o que o Datena falou sobre a situação do Marçal. Eu achei muito pertinente, sinceramente falando. E o que foi que ele falou? Eu achei bacana. Eu concordei. Nessa hora eu concordei.
Quer dizer, não é nem o bolsonarismo, né, Dimitri? É a estupidez humana, né? É o fascismo, né? Mas é a violência, não é nem fascismo, é a violência do fascismo. Porque o fascismo ainda tinha uma ideologia. O Marçal não tem ideologia nenhuma. Quer dizer, tem ideologia porque toda narrativa é ideológica. Tem uma ideologia ligada exatamente ao que tem de mais esdrúxulo, de mais atrasado nos estamentos da sociedade. Mas me diga uma coisa, e aí o Marçal, se por exemplo for eleito prefeito de São Paulo, você acha que ele iria para onde? Para o Senado em 2026 ou para a presidência da República? A presidência. Se ele não ganha a prefeitura... Não, se ele ganha. Se ele ganha, ele fica na prefeitura. Imagina, o terceiro maior orçamento do Brasil. Os orçamentos do Brasil, o maior, da União, seguido do Estado de São Paulo, seguido da capital paulista. Ou seja, o orçamento da cidade de São Paulo é maior do que o orçamento do Estado do Rio de Janeiro, que em termos populacionais é o segundo maior estado. E aí você diz que um prefeito de São Paulo bota a mão na distribuição dessa bufunfa toda. Você acha que ele vai abrir mão de comandar o maior orçamento, o terceiro maior orçamento? Mas aí ele vem a governador de São Paulo, não? O Tarcísio não pode ser. Tarcísio pode. Tarcísio pode, verdade, está no primeiro mandato. Porque agora, o Tarcísio tem isso, né? Mas eu acho que o que está se mostrando, então, nessa disputa toda, gente, presta atenção, é que se ele dispara, se ele ganha a prefeitura, que prova que ele vira uma liderança isolada, que não precisa de ninguém, então ele pode vir o que ele quiser. É um risco, mas se ele ganhou nisso aqui, se bem que dessa agora ele não tem nada a perder. Diante de uma prefeitura, ele teria muita coisa a perder. Exatamente. Agora ele não tem nada a perder. Se ele sai em 2022 e 2026, ele vai ter governado 1 ano e 4 meses. E aí ele tem que disputar e, por exemplo, correr o risco de perder para o Lula. E aí ele perde tudo, aí ele volta para o gueto. Se ele não ganha a prefeitura, qual vai ser a dor de cabeça que o Marçal vai dar? Vai disputar o Senado. E os bolsonaristas estão apostando na eleição do Eduardo Bolsonaro para o Senado. O Eduardo Bolsonaro e outro bolsonarista. Aí o Ricardo Salles entrou na história dizendo: eu sou o seu melhor companheiro, um babaca. Ninguém está dando ouvido para o Ricardo Salles. Mas estão disputando as duas vagas. Só que, tradicionalmente, em 2018, isso quebrou com aquele período antipetista. Tradicionalmente, São Paulo elege um senador da esquerda e um senador da direita. Elegeu a vida inteira Suplicy. Um ano elegeu Marta Suplicy e o que foi motorista do Marighella, esqueci o nome dele, vice do Aécio depois. O risco é de, por exemplo, a esquerda conseguir unificar... Aloysio Nunes. O risco é a esquerda agora, em 2026, unificar, conseguir bancar um senador e o Eduardo Bolsonaro perder a vaga para o Pablo Marçal. E aí o Eduardo Bolsonaro fica sem mandato. Então a chegada no Marçal mexeu com o tabuleiro de todo mundo. De todo mundo. O bem-vindo. Esse menino explica bem, né? Ele sabe falar bem, ele fala bem, eu gosto de ouvir ele falar, ele fala bem. Porque ele lê livros de 2.000, 6.000 páginas. Não, eu também. Eu também, senhor. Você vai ver o quinta-feira. Você vai ver, calma. Dimitri, me diga uma coisa a mais. Como é que está as eleições nos estados, aí nas prefeituras? Como é que estão as estatísticas, as pesquisas? Por exemplo, em Minas Gerais é uma vergonha. O cara que era apresentador da Record está disparado para ganhar a prefeitura de Belo Horizonte. O PT, o Rogério Corrêa, está em 5º ou 6º lugar. Então, é que Belo Horizonte está assim, ó, o cara está disparado na frente. Em segundo lugar, tem 4 disputando a vaga. A Duda, o Rogério Corrêa e outros 2. Estão 4 disputando. Se der segundo turno, ninguém sabe quem vai para o segundo turno com o cara lá que eu não sei o nome, que está disparado na frente. Fuad, foi uma coisa assim. Tramonte. Recife, o João Campos, 76%. Vai ganhar no primeiro turno. E se consolida como uma força política. Consolida não, né? O PSB já é uma força desde o tempo de Arraes. Ele vai dar continuidade. Provavelmente ele sai candidato a governador daqui a 2 anos e ganhe o governo de Pernambuco. E como ele é jovem, daqui a 6 anos ele pode sair presidente, daqui a 8 anos, sei lá quantos anos. Pode sair. Repetindo a trajetória do pai. Porque o Eduardo Campos foi governador 2 vezes e saiu na metade do segundo mandato para ser candidato a presidente em 2014. E aí acontece o trágico acidente e ele falece. Então, agora, no geral, a novidade é que parece que o jogo meio que está equilibrando. A gente não sabe se a extrema-direita vai ter tanta projeção. Por exemplo, em Goiás. Goiânia, só para falar, o PT está na frente,
mas está pau a pau ali, ó. Fala, bem. A que você atribui essa perda de massa que eu falo não é de povo não, de gente não, massa, musculatura do PT, que não consegue, por exemplo, se firmar em diversas capitais? São Paulo é preciso que ele está com o PSOL do Boulos, que não teria candidato do PT. Minas Gerais, Belo Horizonte, o Rogério Corrêa está entre os 4, mas está lá embaixo, é o 5º lugar. E as cidades que o PT nem lançou candidato, nem a vice. Como é que você vê isso? É um esvaziamento, é a perda de liderança do Lula, do PT, perda de participação do PT na sociedade brasileira? Estuda, meu filho, estuda para você poder chegar a falar como Dmitry, estuda. Olha, bem-vindo, Gu. A gente ainda vive os tempos a extrema-direita não está derrotada, a gente não pode esquecer que o Bolsonaro quase ganhou a presidência. Esse espírito fascista ainda está vigente no Brasil. E aí você tem, por exemplo, o governo Lula, que ainda não conseguiu trazer resultados sólidos a ponto de projetar suas lideranças locais. Não é fácil enfrentar toda a herança do Bolsonaro e ainda reconstruir a política. Aos poucos o Lula está conseguindo isso. A gente já não tem mais um presidente enlouquecido, inflamando a sociedade, xingando tudo e todo mundo, atacando o cacique Raoni, o doutor Drauzio Varela. Parece que é uma calmaria. Mas agora tem um outro passo, que é reconstruir o processo de lideranças locais. Só que a gente é muito cheio a gente ainda tem uma cultura muito de cacique, né? Se Lula não fosse presidente, será que a gente elegeria o presidente? Na Bahia, você tem 3 grandes caciques lá, e que vai ter briga daqui a 2 anos. Vai ser feio o negócio na Bahia. Você tem o Jerônimo com a possibilidade de ser candidato à reeleição, e que está muito bem avaliado. Você tem o Wagner, candidato ao Senado, e é senador e vai ser candidato à reeleição. E você tem o Rui Costa, que vai querer ser candidato a qualquer coisa. Ao governo, se ele peitar, tem que botar para fora o Jerônimo. Se peitar o Senado, vai romper a aliança com a direita. Porque a aliança com a direita tem que garantir a eleição do Otto Alencar há 2 anos, que fez com que o Jerônimo fosse eleito. Se você não garantir a 2ª vaga do Senado da Bahia para a direita, que o PT governa a Bahia, mas governa com a direita, se não garantir, rompe a aliança. Rompendo a aliança, Jerônimo não é reeleito. Talvez a pergunta do Gustavo Mendes. Não, entendeu? Então a gente ainda tem muitos caciques e pouca liderança jovem se projetando Brasil afora.